saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos utilizar o projetor para os salmos. Se você por acaso não estiver vendo bem, essa vai ser a forma como nós utilizaremos o projetor. Já estamos disponibilizando os boletins com a liturgia do culto vespertino. Tá? Então, serão os mesmos salmos que nós cantaremos. Então, se você preferir utilizar o boletim na hora do cântico, fique à vontade, ou então acompanhe aqui da projeção. Vamos dar início ao nosso culto solene agora, ouvindo a santa convocação e respondendo a ela pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos de pé e abramos nossas Bíblias no Salmo de número 46. Salmo 46, um salmo muito conhecido, que Lutero utilizou para compor o famoso hino Castelo Forte. E nós não o cantaremos hoje, mas certamente nos próximos domingos. Esse salmo belíssimo que nos fala a respeito da grandeza de Deus e como confiar nele em momentos de tribulação. Salmo 46, ao mestre de canto dos filhos de Coré, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Oremos a esse Deus maravilhoso. Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso refúgio, nosso escudo, socorro bem presente em momentos de tribulação. Não experimentamos ainda, ó Deus, o que o nosso irmão Lutero e tantos outros experimentaram ao longo da história da igreja, porque permaneceram fiéis a Ti e a Tua palavra, e disseram não a tradições meramente humanas, que na verdade anulam a Tua vontade por meio da negação das Escrituras Sagradas. Nos ajuda, ó Deus, por meio dessa congregação, a estabelecermos em nossos corações, e onde quer que estejamos, em família, de forma privada, ou como igreja, que estabeleçamos em nossos corações, pela graça do Teu Santo Espírito, o não cedermos qualquer espaço, não irmos nem para a direita nem para a esquerda, mas permanecermos somente na Tua palavra para tudo, e para a glória e louvor do Senhor, e para que mais e mais pecadores se prostrem aos Teus pés. Obrigado por esse culto que nós realizamos agora, pelo Teu chamado. Nós respondemos a Ti, ó Deus, nesse local, sabendo que agora na nova aliança,
O Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, apesar do local, apesar de tantas coisas que na antiga aliança apenas apontavam para o nosso grande templo, que é o Senhor Jesus Cristo. E é por meio dele, e somente por ele, que nós entramos na tua presença agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Cantemos o Salmo 47b com alegria no coração. Estamos cultuando ao Deus de Israel. Ó povos, batem palmas ao Senhor, com voz jubilante ao celebrai. Ele é o Senhor, o Altíssimo, da terra inteira, grande Rei. Nações colocou sob os nossos pés, todas as nações Deus nos submeteu. A herança Deus escolheu para nós, glória de Jacó, a quem Deus amou. Subiu Deus por entre as aclamações, ao som da trombeta o Senhor subiu. Cantai louvor e salmodiai, sim, cantai louvores ao nosso Rei. Na terra inteira reina o Senhor, com sabedoria salmodiai. Do seu santo trono governa Deus, ajuda-se Rei de muitas nações. Povo do Senhor, Deus de Abraão, razões lhe pertencem, glorioso é. Amém. Amém. Ainda de pé, abramos nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 1. Essa é a nossa leitura de contrição. Isaías capítulo 1, versículos 10 a 17. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer, pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Amém. Podeis assentar? E a profecia de Isaías começa com
com esse texto pesadíssimo, que claramente fala aos nossos corações ainda hoje, em especial em relação à prestação de culto ao Senhor, que estamos fazendo agora, nesse momento e nesse novo lugar. Vamos orar a Deus, pedindo a Ele perdão pelos nossos pecados. Senhor Deus Altíssimo, como Isaías falou, ele esteve diante do teu alto e sublime trono, diante daquela visão maravilhosa do Senhor, e disse: eu sou homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de lábios impuros. A profecia de Isaías começa nos mostrando que o culto a Ti, ó Deus, pode ser extremamente falso. Podemos participar de todos os elementos, com todas as circunstâncias, e até pompa às vezes, e o Senhor não se agradar dos sacrifícios e dos holocaustos realizados agora na nova aliança. Ó Deus, onde estivermos errados, principalmente em nosso culto ao Senhor, nos ajude a nos arrependermos e humildemente buscarmos a orientação do Teu Santo Espírito, para Te adorarmos somente em espírito e em verdade. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de nos desviarmos do mal, mas ainda assim reconhecemos que muitas vezes caímos em tentação e procuramos os nossos ídolos. Nos ajuda, ó Deus, a reconhecer que não basta uma liturgia adequada, o cumprimento daquilo que chamamos de princípio regulador do culto, mas o que o Senhor requer de nós é o nosso coração, é o nosso próprio corpo, como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. E sabemos que só o Teu Santo Espírito pode nos guiar, pode nos mover, pode tomar nossos corações, o homem interior, e nos entregar totalmente a Ti. Ajuda os nossos filhos, ó Deus, que têm o privilégio de adorar conosco, de permanecer aqui nesse lugar santo, porque o Senhor faz santo, e que eles possam já desde a mais tenridade perceber o que é estar na presença do Deus vivo, que é fogo consumidor, e que eles então se prostrem diante de Ti e também reconheçam que só em Ti há salvação e graça, e só em Ti há palavras de vida eterna. Obrigado, ó Deus, pelo perdão que temos em Cristo Jesus, e mais uma vez Te rogamos que o Senhor nos ajude sempre e sempre a purificarmos cada vez mais o nosso culto, as nossas vidas, tudo o que o Senhor concede a nós, para que ofereçamos a Ti aquilo que é aroma suave somente. É em nome de Jesus Cristo, o sacrifício perfeito por todos os eleitos, é que nós oramos. Amém. Fiquemos de pé mais uma vez e ouçamos a certeza que a palavra nos dá a respeito do nosso perdão, ainda em Isaías 1, agora versículos 18 a 20, logo em seguida nós cantaremos o Salmo 128b. Após o texto lido até o versículo 17, Deus diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém. Precisamos purificar nossas famílias, e agora cantemos o Salmo 128b, que nos mostra o que é uma família bíblica. Bem-aventurado
Bem-aventurado aquele que temor tem ao Senhor e que anda nos caminhos de Javé. No labor das tuas mãos o teu pão granjearás, e feliz então serás, e o bem te seguirá. Tua esposa em tua casa é videira a florescer, quais rebentos de oliveira os teus filhos brotarão. Ao redor da tua mesa todos juntos estarão. Eis a bênção que alcança quem assim teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe desde o monte de Sião, de Jerusalém tu vejas todo o bem que haverá. Pelos tempos dos teus dias, pelos anos do viver, filhos dos teus filhos vejas, seja a paz sobre Israel. Amém. Amém. Podeis assentar. Diante dessa certeza maravilhosa de que os nossos pecados, por mais vermelho que sejam, se tornarão brancos, nós vamos agora nos aproximar de Deus em oração mais uma vez, rogando a Ele que nos ajude a reconhecer em gratidão tudo que Ele tem feito por nós e apresentarmos também a Ele as nossas súplicas. Oremos. Ó Pai amado, que bênção é podermos nos dirigir ao Senhor, chamando-te de Pai, Abba Pai, e fazemos isso pelo Espírito que habita em nós, Espírito esse de adoção, que é para nós o Espírito que nos regenera, nos justifica, nos santifica e nos faz perseverar até o fim. Essa bênção, ó Deus, é mais do que suficiente para sermos contentes o tempo todo, para confiarmos no Senhor, como Lutero e tantos outros confiaram, diante de tanta perseguição, sabiam que, apesar de tudo, poderiam depositar suas vidas somente em Ti. Queremos, ó Deus, agora nos lembrar de como o Senhor tem sido maravilhoso para conosco, para com essa congregação. A congregação tem poucos meses de existência, já sabemos e conhecemos as dificuldades de plantar um trabalho numa cidade como João Pessoa, mas dia a dia, semana a semana, mês a mês, o Senhor vai mostrando a sua fidelidade, e os nossos corações se alegram muitíssimo quando hoje podemos nos reunir aqui em culto solene, nesse novo local, também pela manhã. Ó Deus, continue abrindo as portas, continue fechando todas aquelas que, debaixo da Tua soberania e providência, precisam ser fechadas. E nos dá espírito humilde, ó Deus, para reconhecermos tudo isso em nossas vidas. Porque o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E nós muitas vezes, ó Deus, conhecemos a Tua providência só do ouvir falar. Mas quando a enxergamos, principalmente de forma negativa, não aceitamos de bom grado aquilo que parece não ser bom para nós. Por isso, Senhor, continua nos lembrando da Tua bondade, continua nos lembrando da Tua imutabilidade, continua nos mostrando, em especial nesses momentos de culto, quem o Senhor é e quem nós somos.
E como acabamos de cantar, ó Deus, nos ajuda a temer ao Senhor, pois as suas promessas são claras e não podem falhar. O homem que teme ao Senhor é abençoado não apenas com a salvação, é abençoado com uma família frutífera, uma família da aliança. É abençoado em poder ver a paz em Israel, e sabemos que Israel, na nova aliança, não é mais um local apenas geográfico. Israel é a representação na antiga aliança, agora na nova, da igreja do Senhor. E nós, como membros dessa igreja, temos o privilégio de participar da expansão do teu reino, começando mais esse trabalho, debaixo do teu cuidado. Ó Senhor, nos ajuda a nos mantermos firmes, sem nos desviarmos, nem para a direita, nem para a esquerda. Nos mantermos firmes na tua palavra. As tentações são muitas, as circunstâncias muitas vezes nos levam a querer fazer de um jeito que não lhe agrada. Nos ajuda, ó Deus, a entendermos que é sempre do jeito e da maneira que o Senhor quer, mesmo que ao nosso redor tudo diga o contrário. Ó Senhor, purifica as nossas famílias, purifica o nosso culto, purifica as nossas vidas e nos ajuda então a oferecer ao Senhor os nossos corações puros e sinceros, pela obra do teu Santo Espírito. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Nós vamos ficar de pé mais uma vez. E agora, como temos feito nos cultos vespertinos, nós iniciaremos a leitura continuada, dessa feita no Antigo Testamento, no livro dos Salmos. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 1. De pé, acompanhe a leitura que farei do Salmo 1. Nós temos muito apreço pelos Salmos. Sem dúvida alguma, eles foram inspirados por Deus para serem cantados no meio do seu povo, para serem lidos, como faremos agora, e obviamente para serem pregados também. Temos o privilégio de agora lê-lo para a nossa edificação. Salmo de número 1, diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Cantemos agora o Salmo de número 2, nos preparando para a mensagem do Senhor. Cantemos com gratidão nos corações. Porque se amotinam as nações, pensam os povos sempre em vaidades. Os reis da terra tomam posições, e os governantes buscam unidade contra o Senhor e contra o seu ungido. Dizendo os laços seus vamos romper.
céus está. Põe-se a rir o Senhor, zomba deles. Na sua ira há de lhes falar. No seu furor os deixará turbados. Constituí meu rei, o meu ungido, sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei do Senhor seu decreto. Dizes, meu filho, hoje te gerei. Pede a mim, herdarás nações, e os fins da terra como tua posse. Com teu bastão de ferro as quebrarás, qual vaso de oleiro despedaçarás. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos, ó juízes, exortar. Prestai a Deus serviço com temor, e alegrai-vos dele com tremor. Beijai o Filho ungido do Senhor, para que sua ira não se acenda, e no caminho ainda pereçais, quando em breve seu furor se levantar. São todos dele bem-aventurados, todo que dele se refugiar. São todos dele bem-aventurados, todo que dele se refugiar. Amém. Ainda de pé, abramos nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 15. Da mesma forma que fizemos a leitura hoje do Salmo 1, abrindo essa série de leituras continuadas, nós também teremos uma pregação em série nos cultos matutinos. Hoje, excepcionalmente, teremos esse sermão avulso em Mateus, capítulo 15. Eu farei a leitura dos versículos 1 a 20, e serão esses os versículos que estudaremos nessa manhã. Mateus 15, de 1 a 20, essa é a palavra da salvação. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse:
Também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Amém. Podeis se sentar. Vamos buscar o auxílio do Espírito Santo mais uma vez para esse momento. Senhor Deus bendito, louvado seja o teu nome por tudo aquilo que o Senhor nos concedeu até aqui em culto. E nosso coração tem um anseio agora de ouvir a tua voz, ó Deus, falando conosco, falando aquilo que precisamos ouvir para a nossa transformação e também para nos dar confiança num mundo caído. E te pedimos, ó Deus, que por meio do Evangelho manifestado agora, o Senhor traga salvação a este lugar, àqueles que porventura estejam aqui, ainda sem Cristo Jesus. Que não seja em vão o que eles vão ouvir, para que eles parem de adorar em vão, pois sem Cristo a nossa vida é inútil. É no nome dele que nós oramos. Amém. Ouçam, por favor, as seguintes informações e eu as retirei de um lugar confiável. Não sou especialista, mas creio que estejam corretas. Entre as brasileiras, 1 em cada 5 mulheres adultas está em risco de desenvolver doenças cardiovasculares. 1 em cada 5. O infarto em mulheres é mais fatal do que entre os homens. No mundo, as doenças cardiovasculares são a maior causa de morte entre as mulheres, com 8 milhões de mortes por ano. Este número é 8 vezes maior do que o de mortes por câncer de mama. Apesar do alto risco, poucas mulheres visitam o cardiologista regularmente. No Brasil, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte entre as mulheres. O ano novo começa e eu tenho quase certeza que dentre as mulheres aqui, nenhuma tem como resolução de ano novo visitar o cardiologista. Talvez depois dessas informações aqui, essa resolução se torne realidade. E é claro que aqui, essas informações direcionadas apenas às mulheres, podem ser estendidas aos homens. Na verdade, eu trouxe essas informações porque, na minha mente, pelo menos, se alguém me perguntasse sobre a probabilidade de infarto num homem e numa mulher, eu não duvidaria em dizer que é no homem. Eu talvez, tentando me lembrar agora, não consiga dar qualquer exemplo de uma mulher que infartou. Talvez você conheça facilmente. Mas homens, conheço vários. Na minha própria família, meu avô faleceu de um infarto. Meu pai certamente precisa se cuidar nessa área. E eu, sem dúvida alguma, se for um pouco inteligente e precavido, sei que preciso me cuidar. Entretanto, apesar disso ser alarmante de fato, e nós temos que cuidar dos nossos corações físicos, do nosso corpo, essa informação aqui, ela fica pálida diante do verdadeiro cuidado do coração que devemos ter.
E esse texto vem nos falar exatamente isso. É um texto de um cardiologista espiritual. É um texto que nos fala de como Jesus Cristo lidou com um problema fundamental e gravíssimo naquela época e o faz hoje em nós. Mateus capítulo 15 vem logo depois de uma série de milagres que Jesus Cristo realiza em Mateus capítulo 14, sendo o principal deles a multiplicação de pães e peixes, o mais conhecido. E diante daquela abundância, daquela manifestação gloriosa do Filho de Deus no meio de pecadores, nós deveríamos esperar uma reação diferente dos líderes espirituais da época. Se você observar aí no final de Mateus 14, uma grande multidão vem até Jesus Cristo, e o versículo 36 diz: e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste, e todos os que tocaram ficaram sãos. Mais uma vez, o que está acontecendo aqui deveria fazer com que Jesus fosse glorificado, exaltado. Mas Mateus capítulo 15 começa nos dizendo que fariseus e escribas de Jerusalém vieram até ele para questioná-lo. Mas ele não está fazendo coisas boas, ele não está sendo uma bênção. Não faz sentido esses homens quererem colocar Jesus à prova. Não faz sentido quando nós olhamos para o texto, ou para a Bíblia, ou para o mundo de forma ingênua. Mas quando entendemos o que esse texto quer nos ensinar, faz todo o sentido do mundo. E o que o texto quer nos ensinar é o seguinte: que o coração da verdadeira religião é a religião do coração. O coração, a parte mais importante, aquilo que realmente faz a diferença, o coração da verdadeira religião é a religião do coração. Então Jesus Cristo, por meio do seu Santo Espírito, ele quer nos mostrar aqui o que é essa tal religião do coração. E a primeira forma de vermos isso aqui, dos versículos 1 a 6, é o contraste com a religião da falsa tradição. Percebam aí, por favor, a importância do adjetivo falsa. A religião da falsa tradição. Leamos mais uma vez, versículos 1 a 6. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Talvez o versículo 1 passe despercebido a você, mas é uma informação importantíssima que o Espírito Santo nos dá aqui. O fato de que esses escribas e fariseus vêm de Jerusalém, são os mais importantes. São aqueles então que agora de fato colocariam Jesus à prova e demonstrariam que ele era um falso profeta, um falso mestre ou alguma coisa nesse sentido. Porque a forma como eles se aproximam, trazendo uma pergunta sobre lavar as mãos, diz respeito então a algo que era totalmente alheio ou alienígena a Jesus Cristo, o que ele estava fazendo.
E parece estranho para nós que homens tão bem preparados, tão estudados, os líderes teológicos da época, venham a Jesus Cristo e perguntem a Ele se os discípulos, por que os discípulos não lavavam as mãos antes de comer. E aqui é bom lembrar então para os nossos filhos, para as nossas crianças, que esse texto não está justificando a sua desobediência em não querer lavar as mãos quando os pais mandam fazer isso antes da refeição. Esses líderes não estão preocupados com a higiene do povo. Não é uma questão higiênica, mas sim uma questão teológica. Tanto é que eles usam a própria expressão, tradição dos anciãos. É uma tradição. Todo mundo que se preze nessa religião lava as mãos, se purifica. Aqui é um lavar cerimonial. Aqueles que eram seguidores desses fariseus e escribas, que os tinham em alta conta, certamente lavavam as mãos, diferentemente desses discípulos e desse Cristo, que nem sequer isso faz. Agora venhamos e convenhamos. Num debate teológico, numa controvérsia teológica, por mais rasa que ela seja, lá no Facebook da vida, lavar as mãos antes de comer. Não tem uma outra questão? Não tem um outro tema? E é interessante notar então, não é uma regra, mas geralmente, e coloca geralmente nisso, quando nós nos preocupamos demais com picuinhas teológicas, isso já deveria ser um sinal de que aquela discussão é inútil. E eu sei que às vezes é difícil definir o que é picuinha, às vezes se torna algo subjetivo. Mas você sabe do que eu estou falando. Principalmente se você é um policial teológico das redes sociais. E é muito fácil nós entrarmos em controvérsias teológicas nas redes sociais, e ali então sermos as pessoas mais corajosas do mundo, transformando o mundo com nossas posições teológicas, e quando temos a oportunidade de fazer isso face a face com alguém, nos acovardamos. E é maravilhoso ver aqui como o Senhor Jesus Cristo, Ele em nenhum momento se preocupa com uma picuinha teológica e nem se acovarda. Ele olha para aqueles líderes, fariseus e escribas de Jerusalém, e ao invés de responder a pergunta diretamente, pois ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter simplesmente explicado quão pequeno é se preocupar com o lavar cerimonial das mãos, inclusive por ser tradição dos anciãos apenas, mas ele quer tocar então o coração hipócrita daqueles homens. E ele devolve a pergunta: por que é que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Imediatamente, ao fazer essa pergunta maravilhosa, ele mostra: essa tradição da qual vocês estão falando é inferior ao mandamento de Deus, e não só isso, por causa dela, vocês transgridem a lei de Deus. E é impossível aqui não pensarmos em tradição e não associarmos isso ao catolicismo romano, especialmente no Brasil. Se você teve algum tipo de participação no catolicismo romano, ou se você conhece alguém que esteja conectado ao catolicismo romano, você sabe muito bem que um dos pilares do catolicismo romano, principalmente depois do Concílio de Trento,
principalmente depois da Contra-Reforma Protestante, a tradição da igreja tem a mesma autoridade que as escrituras sagradas. O que o Papa fala, devido à sua infalibilidade, o que eles dizem que tem, a bula papal tem a mesma autoridade que as escrituras sagradas. Agora imaginem isso. Quando Lutero então rejeita as bulas papais, rejeita esses documentos que naquela época representavam tradições humanas e que ainda hoje servem de aprisionamento de muitas pessoas, até queridas nossas e conhecidas nossas. Então, tradição geralmente tem essa associação. Mas eu queria mostrar para você que não necessariamente a tradição ou a palavra em si é ruim. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Paulo vai falar sobre isso também em Tessalonicenses, mas nós vamos ver agora apenas em 1 Coríntios 11, versículo 2. De fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Então o problema não é a tradição em si. Isso é importantíssimo para nós que somos evangélicos, protestantes. Deixa eu dar um exemplo. Na semana passada, alguns visitantes estiveram conosco no nosso culto vespertino. E naquela ocasião, nós fizemos como parte da nossa liturgia a confissão da nossa fé, utilizando uma parte dos nossos símbolos de fé. Geralmente usamos a confissão de fé de Westminster, ou o catecismo maior, ou credos conhecidos, do cristianismo, o credo apostólico, o credo niceno. Não fizemos hoje de manhã em nossa liturgia, mas aquilo chamou a atenção de uma pessoa quando estávamos falando sobre o culto lá em casa, e aquela pessoa disse o seguinte: essa parte do culto eu achei estranha. Eu falei, por quê? Porque não é Bíblia. Aí eu falei, e parece missa, né? Ela é. E aí é onde nós percebemos, e por favor, deixa eu deixar bem claro aqui, que essa parte do culto não é apenas correta e bíblica, e por isso deve ser realizada, como é também uma demonstração do bom uso da tradição no cristianismo. Não é que nós consideramos credos, confissões e catecismos em igual autoridade às escrituras. Basta você ler o primeiro capítulo da Confissão de Westminster e você vai ver que isso é bem claro. A única regra de fé e prática de todo o crente sincero são as escrituras sagradas. Mas quando em culto ou em outros momentos nós confessamos esses documentos, isso é uma demonstração que a tradição ela é boa enquanto bíblica. Ela vai ser ruim enquanto não bíblica ou enquanto colocada na mesma autoridade das Sagradas Escrituras. Repito, é exatamente isso que o catolicismo romano faz. E tantas outras tradições fazem também. E aí, infelizmente, muitas igrejas evangélicas, não tanto com credos e confissões, mas com as regras e com as tradições denominacionais. Esse texto vem falar conosco hoje, em pleno século XXI, de como tradições denominacionais, elas inevitavelmente acabam anulando as escrituras sagradas num determinado
momento. Basta você olhar para a nossa própria história. Enquanto presbiterianos, ao longo da história, se quisermos voltar apenas até Knox, lá na Escócia, você acompanha o presbiterianismo desde lá, e você pode perceber duas coisas. Ao longo da história, desvios da palavra de Deus, que tornam então aquele presbiterianismo desvirtuado um falso presbiterianismo, e algo que você vê hoje em dia nos nossos arraiais, quando você ouve pessoas falando assim: ah, mas o nosso presbiterianismo é brasileiro, o nosso presbiterianismo é do século 21. Se o presbiterianismo ou qualquer outra vertente denominacional começa a falar sobre essas questões usando esses termos, isso é um sintoma gravíssimo de que estamos bem próximos de transformar a tradição denominacional em algo tão importante quanto ou mais do que a palavra de Deus. Deixe-me provar isso com a continuação aqui do argumento de Jesus Cristo. Ele claramente fala que o mandamento de Deus é transgredido por causa da tradição, e ele explica. No versículo 4 ele diz: ora, Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, quem maldisser a seu pai ou sua mãe seja punido de morte. A palavra é clara. Mas aqueles homens que lavavam as mãos antes de comer, ou seja, nesse sentido, eram santíssimos, eles quebram o quinto mandamento. Por quê? Ao invés de cuidar de seus pais, eles eram tão santos, mas tão santos, tão espirituais, que eles usavam isso como desculpa. Olha o versículo 5. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. Então eles estavam quebrando o quinto mandamento, porque, como nós veremos hoje à noite inclusive, parte do quinto mandamento é que filhos cuidem de seus pais. E aqui esses homens claramente estavam desprezando seus pais e assim quebrando a lei de Deus, dizendo que estavam ofertando ao Senhor. E isso então os excusava de cumprir a sua obrigação enquanto filhos. É mais ou menos como se aqui você dissesse assim: eu sou tão crente, eu sou tão reformado, eu sou tão dedicado à igreja presbiteriana litorânea, que eu dou mais do que o meu dízimo, eu oferto mais do que qualquer um nessa congregação, e eu me dedico tanto, que mesmo que meu pai e minha mãe estejam precisando, o dinheiro que eu podia dar para eles, eu dou para a igreja. E a minha tentação seria: a gente precisa do dinheiro, plantação de igreja é difícil mesmo. Que bom que você é tão espiritual assim. Eu estaria pecando tanto quanto você. A minha função deveria ser chegar para você e dizer o seguinte: veja, uma coisa não exclui a outra. Sim, você é mordomo daquilo que o Senhor lhe dá, e as duas coisas devem ser feitas: a dedicação à igreja, monetariamente falando, e obviamente a dedicação ao cuidado dos pais, monetariamente falando. E aqui é impressionante como, não só nesse caso, mas em vários casos em nossas vidas, nós usamos até mesmo coisas maravilhosas e tradições legítimas, como a reformada, para fazer coisas erradas, para quebrar a lei de Deus, para não seguir aquilo que Deus nos ensina em sua palavra.
achando que estamos, na verdade, sendo agradáveis a Ele. Mais uma vez, quando Jesus usa esse exemplo da quebra do 5º mandamento, ele fala claramente, no final do versículo 6, assim vocês estão invalidando a palavra de Deus por causa da vossa tradição. É aqui onde o adjetivo falsa é importantíssimo. A falsa tradição, ela sempre vai de encontro à palavra de Deus. Sempre. Talvez não numa época tão clara, mas isso, à medida que o tempo vai passando, vai se tornando mais evidente, até que numa outra geração, talvez, aquilo já seja um caminho sem volta. E esse texto, então, está nos ensinando algo que a Reforma Protestante recupera. Não é algo que surge na Reforma Protestante, é uma recuperação disso, principalmente olhando para a tradição apostólica deixada pelos apóstolos ali na Nova Aliança, que é a sola Escritura, somente as Escrituras. Tradição da igreja que seja bíblica, amém. Tradição da igreja que seja meramente papal ou humana, descarta, está fora, não procede. E nós precisamos avaliar então constantemente se aquilo que nós chamamos de símbolos de fé, ou credos, confissões e catecismos, ou outros documentos correspondem às Escrituras Sagradas, e se sim, serem adotados, porque representam e refletem o sola Escritura também. Alguns vão dizer que essas coisas ferem o sola Escritura. São igrejas que dizem assim: nenhum credo, somente Jesus Cristo. E aí você mostra para eles, isso é um credo. Me mostra na Bíblia onde está essa frase. Você acabou de formular um credo. E inevitavelmente, então, em nossas vidas, Jesus Cristo nos chama a vivermos a partir dessas tradições passadas de geração em geração, desde que elas sejam bíblicas. E aí, eu digo para vocês, cuidado com a tradição reformada. Parece estranho dizer isso. E é estranho porque a tradição reformada, ela é bíblica. Então, na verdade, o cuidado deveria ser com a forma pela qual nós lidamos com a tradição reformada. E mais uma vez, vem à minha mente, porque é tão constante e comum hoje em dia, como os policiais teológicos de plantão na internet pegam a tradição reformada, esse tesouro maravilhoso e valiosíssimo, e transformam isso em briga de menino. Imaturos, achando que estão fazendo um favor à igreja, estão, na verdade, trazendo vergonha para o Evangelho. Cuidado com a forma pela qual nós lidamos com a tradição reformada, porque a própria tradição reformada vem nos ensinar um princípio claro, que é a igreja reformada sempre se reformando. E aí, infelizmente, você pega muitos teólogos hoje que querem ser presbiterianos brasileiros, presbiterianos do século 21, presbiterianos modernos e não antigos, e vão dizer o seguinte: viu? A igreja sempre se reformando, querendo dizer que nós devemos nos adaptar ao que está acontecendo, nós devemos nos adaptar às mudanças e ao tempo. Não. Desde aquele momento, até antes daquilo, até hoje, igreja reformada, sempre se reformando, significa que nós somos tão inclinados ao mal, tão inclinados ao pecado, que é muito fácil nos desviarmos dos marcos antigos.
nos desviarmos da confessionalidade, nos desviarmos dessa fé de uma vez por todas dada aos santos e buscarmos algo novo. E buscarmos então novas tendências. Ora, tem uma igreja aqui, pelo menos no Nordeste, que usa esse termo para justificar que no seu culto então tenha gelo seco, luzes, rock and roll e tantas outras coisas. É a igreja reformada se reformando. É a igreja reformada se adaptando ao pós-modernismo. E vocês acham que essa igreja é vazia? Não. E vocês acham que a arrecadação nessa igreja é pequena? Não. Tudo parece mostrar então que essa igreja é um sucesso e está expandindo o reino de Deus. E nós olhamos para o que está acontecendo aqui. E nós vemos ali não apenas uma negação da tradição reformada como ela é, mas principalmente uma negação da palavra de Deus. Será que você já percebeu alguma coisa nesse sentido na sua denominação? Será que você já percebeu o que acontece quando pessoas mexem nos ídolos denominacionais? Você já teve alguma experiência quando numa denominação presbiteriana pessoas descobriram que aquela atitude ou aquela outra não dizem respeito ou não fluem das Escrituras e por isso precisamos mudar? Você por acaso já conseguiu experimentar o que acontece quando se mexe nessas coisas? Se ainda não teve, tente a experiência para você perceber como numa igreja que se diz evangélica, de tradição reformada, depois de anos e anos e anos e anos, fazendo coisas que não entendemos por que fazemos, quando o Espírito Santo nos mostra que aquilo não necessariamente precisa estar na igreja, para que aquela igreja seja uma igreja fiel, mexer naquilo representa quase que uma morte. Por favor, não sejam zelosos ou devotos da denominação. Sejam zelosos e devotos pela igreja de Cristo. Sim, a igreja de Cristo se manifesta em denominações, em igrejas locais. E na verdade, ser zeloso e devoto pela igreja de Cristo vai representar que você, na sua denominação, vai fazer uma diferença ali, quando buscamos uma pureza maior de tudo que fazemos enquanto corpo de Cristo. E isso significa nada mais, nada menos do que a sola Escritura aplicada a todas as áreas da vida. Quando isso acontece, não apenas invalidamos a palavra de Deus por causa da tradição, mesmo que seja chamada presbiteriana, nós invalidamos o culto a Deus. Essa é a sequência do argumento de Jesus Cristo. Nós vimos então a religião da falsa tradição, que nos leva agora à religião da falsa adoração. Versículos 7 a 9, olhem aí. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas
que são preceitos de homens. Mais uma vez, nós não precisamos nos acovardar de buscar em todas as circunstâncias da vida viver o solo Escritura. Inclusive, ao ponto de termos que chamar líderes espirituais que prezam mais pela tradição do que pelas Escrituras de hipócritas. Porque, infelizmente, é isso que eles são. Eu quero lembrar aqui do peso que esses homens tinham. Eram de Jerusalém, eram os mais bem preparados, eram os que, com certeza, calariam a boca de Jesus Cristo. E hoje em dia, em qualquer situação, até mesmo dentro da igreja, os doutores da igreja são tentados a lutar mais pela tradição de homens do que pelas Escrituras. Doutores da igreja ao longo da história, aqueles que realmente foram fiéis às Escrituras, eles eram mortos, eles eram presos, eles iam para o exílio, porque ao lutarem pela verdade, pela pureza da igreja, eles não eram bem-vindos. Eles eram tidos como profetas, e profetas que falavam o que devia ser falado, e por isso eram banidos. Hoje em dia nós vemos, no meio evangelical de uma forma geral, muitos doutores muito bem preparados, que recebem dinheiro da denominação, obviamente, se veem então com mãos atadas, nesse sentido, e ao invés de serem profetas, acabam sendo pessoas que hipocritamente defendem mais a tradição do que as próprias Escrituras. Talvez aqui não possamos compará-los à hipocrisia dos fariseus e escribas, que claramente aqui são tidos como pessoas não salvas. Mas aí nós esperamos hipocrisia de não crentes. Nós esperamos hipocrisia de meros religiosos, mas não de doutores em teologia crentes. Por isso, nós devemos tomar cuidado, então, não só com a inconsistência daquilo que cremos ou do quanto conhecemos com aquilo que falamos ou praticamos, mas principalmente a nossa forma de adoração. E vejam, se a tradição de homens invalida a palavra, a tradição de homens vai invalidar o culto verdadeiro. É isso que Jesus está falando aqui. Ele cita Isaías para mostrar que a forma com a qual eles estavam entrando na presença de Deus era correta, mas o culto era falso. Nós lemos Isaías 1. Como é que isso soa aos seus ouvidos? Deus fala assim: eu não vou ouvir as suas orações, eu não aceito o seu culto. Isso deveria nos fazer tremer e temer, porque Deus estava falando: o que são holocaustos para mim? O que são festas de lua nova? O que são esses elementos todos estabelecidos na antiga aliança como um culto verdadeiro? Nada, se o coração de vocês não estiver neles. Isso nos lembra então a importância de adorarmos de acordo com o princípio regulador do culto. Um termo que talvez você não tenha ouvido com tanta constância, e vai certamente ouvir aqui. Porque é a base da nossa adoração, é a base, o fundamento no qual nos baseamos para fazer o que nós fazemos. O entendimento da liturgia, porque ela começa e tem um meio e termina do jeito que é. Tudo isso é baseado naquilo que a Escritura Sagrada e na tradição reformada ao longo dos séculos, nos mostrando o que é agradável a Deus.
Isso não depende do gosto do pastor, ou do gosto desse conselho, ou daquele outro, ou da comunidade em si. Independe se é no Brasil, ou na África, ou no Japão, ou na Europa. Por favor, não aceitem o argumento de que aqueles que buscam uma confessionalidade maior, e isso demonstra um apreço maior pela palavra de Deus, somente a palavra de Deus, a acusação é de que querem impor uma teologia americana, uma teologia europeia, é imperialista. Esse argumento é tão pequeno quanto lavar as mãos antes da refeição. Nós olhamos para o capítulo 21, por exemplo, da Confissão de Fé de Westminster, e ali nós temos um tesouro a respeito do culto e do dia reservado para isso. Nós olhamos para isso e nós percebemos então o quanto é importante para Deus que Ele seja adorado da forma como Ele determinou, não a partir de nossas vãs imaginações, ou daquilo que nós fazemos com toda boa intenção do mundo. Se você ainda não captou o cerne da questão aqui, ou o coração da mensagem, perceba agora. É o seu coração. E muitas pessoas dizem assim: mas quando eu faço tal coisa no culto a Deus, que não está de acordo com a sua palavra, eu faço de coração. E é isso que importa. Ou seja, se eu danço no culto e faço isso de coração, Deus aceita. E como nós temos visto aqui, a partir de Isaías 1, de Mateus 15, a resposta é não, Deus não aceita, porque Ele não determinou isso na sua palavra. E fazer de coração, então, é ao mesmo tempo nos submetermos a isso e nos livrarmos de ritualismo. Esse é o outro lado, o lado perigoso. Eu não sei se você já teve a oportunidade, espero que nunca tenha, mas eu já visitei algumas igrejas centenárias, reformadas, confessionais, cujo culto parece de fato morto. A liturgia é perfeita. Na forma, não tem o que se tirar nem pôr. Mas eu temo por aqueles irmãos. É verdade, eu não conheço seus corações, eu não consigo ver essas coisas, somente o Espírito Santo. Mas o que eu estou querendo mostrar é que facilmente nós podemos nos perder em ritualismo, mesmo seguindo o princípio regulador do culto. Vou dar um exemplo aqui. Nós cantamos o Salmo 47, que começa dizendo o quê? Batem palmas. Logo, culto presbiteriano vai ter palmas. Não, não vai. E aí você fica confuso. Mas é um imperativo claro das Escrituras, pastor. Batei palmas. Por que nós não batemos palmas? Porque Calvino não gostava disso? Porque Knox não gostava disso? E eles conseguiram então, com sua argumentação, impor isso, e nós mantemos essa tradição que é só humana e não bíblica? Não. E é lógico que aqui nós não temos tempo para isso exatamente, mas teremos tempo de estudar o Salmo 47 e especificamente isso, e mostrar então que não agrada a Deus o bater palmas em culto solene, porque biblicamente Ele nos ensina isso. O que eu estou querendo mostrar é que provavelmente você não faz a menor ideia porque você não bate palmas. E eu não estou dizendo que você só pode fazer alguma coisa se você entende completamente aquilo ou não. Você tem que obedecer, apesar de não entender. Não é assim com as nossas crianças, muitas vezes?
Mas o perigo é que, se você continua então na sua imaturidade, sem saber por que você não bate palmas ou outras coisas, nós estamos alheios então, alheios não, nós estamos vítimas, somos vítimas de qualquer vento de doutrina. Se chega aqui um ministro mais convincente, que consegue até mesmo argumentar no conselho da igreja e mostrar assim: olha, não bater palmas é algo antigo, que não tem nada a ver com os nossos dias, e a partir de agora faremos isso, inclusive baseados no Salmo 47. A tendência da igreja então é se reformar para o mal, é começar então a se amoldar às coisas do mundo, usando as escrituras ou tradições humanas como fundamento. Calvino, que lutou na Reforma Protestante, não apenas pela doutrina da salvação, mas mais ainda pela doutrina do culto, em uma carta a Farel, ele escreveu assim: porque sei que não sou o meu próprio Senhor, ofereço meu coração como verdadeiro sacrifício a Ele. E você já deve ter visto em algum lugar emblemas relacionados a Calvino: duas mãos oferecendo um coração, e o lema: o meu coração te ofereço, ó Senhor, de modo pronto e sincero. Você consegue fazer essa oração a Deus? Você já parou para pensar que a sua vida enquanto crente é resumida a exatamente isso aqui? Não só em culto solene, mas no culto, na vida, em todos os momentos. Nós temos uma religião hipócrita, de falsa tradição e falsa adoração, ou nós temos uma verdadeira religião sincera e pronta, que é a religião do coração? Isso nós vemos nos versículos 10 a 20. E aqui nós terminamos. Aqui Jesus nos mostra o que é a religião do coração. A partir do versículo 10: e tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabe se os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre, e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Talvez nós olhemos para isso aqui e digamos assim: ah, mas essa é a religião da nova aliança. Os fariseus e escribas estavam presos à religião da antiga aliança. E nós percebemos claramente então que não é esse o caso. Porque Jesus Cristo não está inventando um novo ensino. Jesus Cristo está se baseando naquilo que aqueles escribas e fariseus precisavam conhecer bem. E haviam se desviado de tal modo, porque preferiram a tradição de homens, preferiram ensinar preceitos de homens, e não aquilo que vem da palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4. Versículo 23.
religião do coração, ela é uma religião da Bíblia, Antigo e Novo Testamentos. E aqui em Provérbios 4:23 nós vemos claramente o ensino de Jesus Cristo, aqui. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Jesus está mostrando aqui algo que muitos homens também gostariam de entender mal. Da mesma forma que as nossas crianças não podem usar esse texto para deixar de lavar as mãos antes da refeição, os homens aqui hoje que gostam de comer um pouquinho mais, não podem usar esse texto dizendo assim: mas esposa querida, o que contamina o homem não é o que vem de fora, mas o que vem de dentro. E aí comem o que quiser, não cuidam do corpo, não fazem check-up cardíaco ou outras coisas mais. Cuide do seu corpo, meu irmão, minha irmã. Cuide do seu coração. Mas entenda que, de fato, o que nos deixa ou torna impuros, ou o que nos contamina, é o que sai da boca, é o que vem de dentro. Era exatamente isso que procedia no coração dos fariseus e dos escribas. E aqueles discípulos tão preocupados com a situação, eles viram aqueles líderes, ficaram escandalizados com Jesus, porque Jesus disse diretamente a eles o que eles precisavam fazer, enquanto arrependimento, o que eles eram de fato hipócritas. E nós, geralmente, queremos o politicamente correto. Não podemos ofender qualquer pessoa, não podemos ofender tal pessoa, são influentes, precisamos deles. Jesus Cristo olha para aqueles escribas e fariseus de Jerusalém e diz assim: vocês são doutores em teologia e não sabem essas coisas. Ensinam preceitos de homens, ao invés de ensinar a antiga aliança agora, manifestada na pessoa bendita do Deus encarnado. Sim, nós podemos ofender muitas pessoas indevidamente. Repito, espero que isso fique claro. Se você tem a tendência de ser um teólogo de internet, é muito fácil para você ofender pessoas lá. Pare com isso. Não leva qualquer pessoa a qualquer lugar. Guarde as suas energias e o seu conhecimento para debates tete a tete, com descrentes, esperando que o Espírito Santo salve aquelas pessoas como salvou a você. Mas se você precisa ofender alguém por causa do Evangelho, não se curve à cultura, não se prostre ao politicamente correto. Ofenda, como Jesus aqui ofendeu, como Jesus aqui escandalizou. E Jesus diz ainda, mediante a cautela dos discípulos: deixem-se cegos. Cegos guiando outros cegos vão cair no mesmo buraco. Agora vocês se preocupem com o coração de vocês. Quão hipócritas nós somos. O quanto o nosso coração ainda é impuro. O quanto o nosso culto ainda é meramente litúrgico, certinho e não vivo. Isso é o que deve nos preocupar. Porque todas essas listas de pecados aqui, Jesus está explicando, procedem do nosso coração. Então não importa também se estamos num mosteiro, num convento, fugirmos e estabelecemos a igreja presbiteriana numa vila, numa praia escondida, vai ter pecado lá, porque os nossos corações estão lá. E em qualquer lugar que estivermos, nós precisamos nos lembrar exatamente daquilo que Jesus explica aqui. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugares escuros? Isso é o processo natural da alimentação, de como nós cuidamos do nosso corpo e ganhamos energia e nos livramos daquilo que não precisamos. Isso é simples e sabemos fazer muito bem. Mas o que nós precisamos aprender a fazer melhor
é orar como Calvino: o meu coração te entrego, ó Senhor, pronto e sincero. E nós sabemos que até mesmo nessa oração nós estaríamos falhando, porque eu repito, a nossa tendência é sermos como esses fariseus e esses escribas. Mas o Senhor Jesus Cristo nos livra de tudo isso. O Senhor Jesus Cristo vem nos trazer essa mensagem hoje, exatamente para nos mostrar que mais do que um transplante de um coração físico, mais do que um exame cardiológico, mais do que uma ponta de safena, o que nós precisamos é de um novo coração. E graças a Deus aqui, eu quero crer que todos nós, se crentes em Jesus Cristo, já temos um novo coração. Mas a mensagem do Evangelho ainda é para nós. A mensagem do Evangelho é para que esse coração seja ainda mais purificado, ainda mais pronto, ainda mais sincero. E por isso nos lembramos aqui de que essa oração de Calvino, se feita por Jesus Cristo, ela então seria perfeita. Jesus é o único que pode dizer: Senhor, a Ti ofereço o meu coração pronto e sincero. E esse homem puríssimo, esse homem que não se acovardava diante das circunstâncias ou do status dos líderes da época, esse homem que com amor nos ensina o quanto nosso coração ainda precisa ser mudado, esse homem se entregou completamente, pronto e sincero, na cruz, derramou o seu sangue, para que hoje eu e você tivéssemos a esperança de sair daqui e exatamente viver vidas menos hipócritas e mais baseadas na religião do coração. E se você ainda não nasceu de novo, você ainda não tem um novo coração, mas o Evangelho é tão maravilhoso que ele nos ensina que é exatamente por meio dele que você obtém um novo coração pelo poder do Espírito Santo. Se arrependa e creia somente em Cristo e viva somente por sua palavra. Vamos orar. Senhor Santíssimo, nós oramos como Daniel. Daniel não confessou apenas as faltas pessoais, mas ele ora corporativamente. Nós, ó Deus, confessamos aqui não apenas as nossas faltas pessoais, as nossas faltas enquanto igreja local, mas as nossas faltas enquanto denominação. Ó Deus, tem de misericórdia da nossa IPB. Tem de misericórdia, ó Deus, quando essa denominação prefere a tradição de homens, invalidando assim a Tua palavra. Tem de misericórdia, ó Deus, quando dos púlpitos doutores ensinam preceitos de homens e não a Tua palavra. Porque se fizerem isso, não terão mais seus cargos, não terão mais suas posições. Ó Deus, tem de misericórdia de nós, porque nas nossas vidas, nós estamos prontos para batalhar pela fé na internet, mas não no dia a dia, não com os nossos vizinhos, não com aqueles em João Pessoa, ou em Campina Grande, ou em Teresina, que ainda não conhecem a Jesus Cristo e que não podem adorá-lo de coração sincero. Ó Senhor, por favor, nos dê um coração pronto e sincero, e que a nossa vida inteira seja um sacrifício agradável ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé e cantemos agora o Salmo 119b, versículos 1 a 8. Logo em seguida receberemos a bênção.
Bem-aventurado aquele que no seu caminho vai, irrepreensivelmente atendendo a lei de Deus. Bem-aventurado aquele que obedece às prescrições e de coração inteiro tem buscado ao Senhor. Não pratica iniquidade, mas caminha no Senhor. Ordenaste os mandamentos para com exatidão os cumpramos, ó Deus, faça que meus pés bem firmes vão, para que os teus preceitos eu consiga obedecer. Nos teus mandamentos todos, quando eu considerar, não terei qualquer vergonha quando neles ponderar. Muitas graças ao teu nome temerei, Senhor meu Deus, com meu coração inteiro, muitas graças renderei. Quando os teus juízos retos aprendido eu tiver, cumprirei os teus decretos, jamais venhas me deixar. Cumprirei os teus decretos, jamais venhas me deixar. Amém. Recebam a bênção do Deus triuno. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, o consolo e a pureza do Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém. A Deus supremo, bem